Angélica, muito obrigado, tá, por você ter aceito o convite. Muito Imagina. obrigado, estou feliz de coração. Não sei nem como te agradecer pelo seu carinho e por ter dado o seu tempo. Muito obrigado. Imagina, é um prazer, não tem problema algum, não. Querer não falar é só avisar. Eu sei que esses tempos tá uma loucura, né, com pandemia, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu reuni algumas perguntas aqui de alguns fãs seus, inclusive eu também. Como foi seu começo na dublagem? Eu comecei muito pequena no balé, então eu era bailarina, né? Fui me formando bailarina. E quando eu estava na adolescência, pintou um teste para a Turma da Mônica, que era para fazer a Mônica no teatro. Vestir, não sei se você já viu aquela cabeça tal. Sim, sim. E eles faziam muito espetáculo, né? Em apresentações em teatro, em tudo quanto é lugar. Eu fui fazer esse teste e acabei pegando para fazer a Mônica. E aí eu entrei para o teatro deles, isso foi em final de 82, né? Eu era uma menininha. E aí eles iam ter um espetáculo, e antes quem faziam as vozes tinham duas pessoas da Harmony Cat e duas dubladoras, que é a Isaura Gomes e a Ivete Jaime. Só que as duas meninas da Harmony Cat trabalhavam muito, elas eram muito ocupadas. Então eles sempre tinham complicações na hora de gravar as vozes, né? E aí eles pediram pro elenco fazer o teste. Mas no elenco eu fazia a Mônica. Mas a Marli Bortoleto, que fazia a Mônica, ela tinha a voz muito parecida com a da Maria Amélia, que fazia a Mônica na época, que cantava, né, e fazia as coisas. E aí eles falaram para ela fazer a Mônica. E aí falaram para mim que era para tentar um outro personagem. Eu peguei e falei, bom, vou tentar a Magali, né? Quem que eu tentaria? Magali. E aí eu fiz o teste. E sim, tipo, logo depois, o Márcio de Souza, que foi quem me pediu o teste, junto com o Maurício, virou para mim e falou assim: você pegou? Eu falei, eu peguei a Magali. Ele falou, não, você pegou Cebolinha. E aí eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, oi? Ele falou, não, o Maurício falou que você tem voz de Cebolinha. E é engraçado, porque eu sempre tive uma voz rouquinha. Então, parecia mesmo um menininho, assim, sabe? Mas o primeiro trabalho que eu fiz foi como Cebolinha, foi pro teatro, para uma apresentação de teatro, que inclusive eu fazia a Mônica. Isso foi em 83, no começo de 83. Mas eu achei que ele não ficou muito bom, assim. Eu acho que faltava ainda um menino ali, né? O macete de fazer um menino, né? Esse tempo eu fui observando como criança falava, como menino falava, como menina falava. E eu percebia que tinha uma diferenciação, assim. O menino dava mais uns soquinhos, as meninas eram mais melodiosas. E aí eu comecei a realmente a pegar o Cebolinha. E aí eu, a partir daí, nunca mais parei. Faço ele há 37 anos, né? Acho que não deve ser assim tão difícil tomar conta de um pouco, né? Afinal, eu já cuidei até da minha irmã Malia Cebolinha. Caramba, que incrível, que incrível. Eu não sabia que você tinha sido a Mônica antes, tá vendo agora. Mas a Mônica em personagem, né? Não voz, né? Sim. Voz, só o Cebolinha. A Mônica, sempre quem fez a voz, quer dizer, tirando a Maria Amélia, é a Marli Bortoleto, que também faz ao mesmo tempo que eu faço. Ela faz há 37 anos. E a gente começou na turma da Mônica mesmo. Eu e ela começamos. Eu ainda comecei um pouquinho antes para sair, né? A Marli saiu depois, né? Eu saí um pouquinho antes, assim, dublagem da Maurício. O diretor era o Orlando Vigiani. Então, quando eu fui fazer o primeiro filme, ele já comentou comigo: por que você não vai dublar? Por que você não vai nos estúdios? E aí foi com a indicação dele e da Denise Simoneto, que fazia o Anjinho, que me levaram realmente para a dublagem, entendeu? Só tem monstros aí, hein? Sim, nessa época eu fui levada na mão por vários, Rosinha, por vários. Assim. Eu imagino que na rua frequentemente reconheçam sua voz, né? Já aconteceu várias vezes. Teve alguma que foi, como eu diria, um pouco inusitada? Já aconteceu, tem uma vez que eu fui pagar um cartão numa dessas lojas grandes, né? E eu só fiz isso aqui, eu falei, oi, eu queria pagar o meu boleto, o cara fez assim, ó, você é dubladora, Angélica Santos. E eu fiz assim, ó, nunca vi ser tão rápido. Já teve outra vez que eu fui comprar uma bolsa e a mulher ficava, você é atriz? Não, primeiro ela falou assim, você é da Globo? Aí eu falei, não. Você é cantora? Não. Aí ela demorou. Você é locutora? Eu falei, não. Você é famosa? Eu falei, não. Aí ela falou, eu conheço você, mas e não é de ver, é uma outra coisa. Aí eu virei e falei para ela, eu sou atriz. Ela, eu sabia, tá em alguma novela? Eu falei, não, não, eu sou dubladora. Aí ela falou, lógico. Aí ela começou a vir na cabeça dela
tudo que ela já conhecia e ela foi até muito rápida em descobrir alguns papéis, sabe? Assim, então, isso acontece assim. Tem uma outra situação que foi estranha e engraçada. Eu estava no shopping e eu ia comprar comida. Sabe quando você fica esperando para ver que lugar que você vai comprar? E eu olhei para um japonês que eu estava com uma vontade no japonês. E aí eu fiquei olhando, daqui a pouco, uma pessoa fazia assim, ó. E aí eu olhei para trás, olhei para frente, olhei para trás, falei, será que é comigo? E aí eu fui andando, e a pessoa, né? Isso, você. Aí eu fui chegando, falei, eu vou querer comer aqui mesmo. Ele falou, não, não é isso. Tem um funcionário meu que está chorando lá atrás, porque ele está muito emocionado que você estava aqui. E nisso, o que acontece? Deixa eu explicar. Quem está do lado faz assim, né? Ó, tipo, te olha para ver quem é você. Só que eu não sou ninguém conhecido. Então a pessoa olha de novo e fala: por que ele está emocionado? Quem que ela é, né? Isso já aconteceu algumas vezes também, para quem não conhece. E aí ele veio, conversou comigo, foi um fofo, aí acabou me atendendo, eu acabei pedindo comida com ele, mas até eu entender que era comigo a coisa, demorou um pouco. Assim, eu olhei muito para trás, você acha que não é comigo, né? E no fim era. Muito bacana isso. Assim, porque a sua voz ela é bem marcante. Eu cresci assistindo bastante coisa que você dublou. E teve uma época que tem gente que fala assim, você fez a minha infância, né? Eu vou olhar um baita homão, né? E você fala, nossa, mas quantos anos ele tem, né? A verdade é que eu comecei adolescente, eu fiz muito menino, então tem filmes de época assim que passaram, tipo Último Grande Herói, Sintonia no Amor, Sim. tem séries, né? Tem muito monte de filme que eu nem lembro, Anjo Mal. O Pestinha, os Batutinhas também. Então, foi uma época que eu comecei fazendo menino, depois vieram outros filmes. Também tem muitos que passam até hoje, né? Jogo de Amor em Las Vegas, Eduardo Mãos de Tesoura, Winona Ryder, né? A minha mulher assiste esse filme, tipo, 100 vezes. Para Sempre Cinderela. Ah, também! Tem um outro que falou muito da Drill também, que eu faço, que é Nunca Fui Beijada, que é um filme que passa muito. Nunca se cansa de ter pessoas esperando por você o tempo todo? Sim, mas eles devem esperar. Quisera poder despistar os meus assim como o senhor. São filmes lindos, fofos, eu adoro. A sua voz. Eu assisti uma vez no áudio original, me causou estranheza. Ah, que legal. Na verdade, eu sempre falo que a dublagem é isso, né? Quando você assiste a primeira vez dublado, você já não aceita mais o original ou outra voz, né? É uma coisa meio louca isso, né? Eu sei porque eu assisti Friends dublado, aliás, eu assisti Friends legendado, e a dublagem estava boa, mas eu não conseguia assistir, parecia que eu não aceitava, né? E existe do contrário também, quando você assiste uma coisa dublada, você não consegue aceitar mais ela de outra forma. Que ocorreu isso em Lost, né? A gente estava acostumado com aquele elenco, de repente mudou todo o elenco. Eu senti tanto quando isso aconteceu, porque eu amava dublar ela, e até quando veio Vespa, eu achei, será que vai ser eu que vou fazer, né? Porque já tinha outra voz. Graças a Deus deu certo, eu acabei fazendo a Vespa, mas é uma série que eu adorava também. Eu já sabia que você era dubladora, mas foi no Lost que eu fui me aprofundando ali, no Orkut, aí tinha a sua comunidade. Que legal. E assim, é uma série que eu amava e eu parei de assistir quando mudou, juro. Eu falei, não vou assistir mais. Fiquei tão triste. Mas foi uma época por causa de direitos autorais, enfim, deu na época uma confusão, e São Paulo acabou perdendo muitos trabalhos, né? Tem umas que acabam que a gente fica muito triste, né? Que nem House, eu gostava muito, e a minha depois sai, aí eu fiquei muito triste. Teve também 24 Horas que eu curtia. 24 Horas, sente agora que você dublou, me viciei. Eu maratonei Santa Clarita Diet. Quadril também. A sua mãe está enlouquecendo aqui. Então, eu tenho que sair. Eu sei que você tem medo que eu mate alguém, mas pense nas pessoas que eu não matei. Literalmente quase o mundo inteiro, exceto 3 pessoas. Maravilhosa, maravilhosa. Tomada, depois de Santa Clarita Diet, apesar de Santa Clarita Diet ser uma comédia, né? Então, é mais tranquilo, é mais light, era divertido, tinha umas cenas bem divertidas. Tinha algumas cenas que você estava dublando em que ela estava comendo. E como é que você fazia aquele som? A gente tem que fazer, às vezes até com alguma coisa na boca, né? E assim, o que não é muito, que não impressiona, por isso que é legal, o dublador ele tem que assistir depois, né? Porque
quê? Hoje em dia não é como antigamente. Antigamente a gente demorava para receber o produto para dublar, o produto todo pronto, às vezes. Hoje em dia não. Então lá tá fazendo, aqui tá fazendo. Então o que acontece? Às vezes a cena não vem pronta. Então você tá vendo a montagem, sabe? Você vê o chroma key, se é uma cabeça num negócio, você vê só a cabeça, o negócio não tem. É até interessante porque a gente tem a oportunidade de ver como foi feito, sabe? É muito legal. Antigamente a gente chegava depois de 5 anos para dublar. Já tava 5 anos no mercado o filme e você não tinha visto ainda. Então hoje tá muito mais rápido, entendeu? Então hoje tá muito mais rápido, né? Mas tem tanta série assim que eu lembro que dá até dor de a gente lembrar que acabou ou parou, né? Essa mesmo, eu fiquei muito triste quando eu soube que foi cancelada, sabe? Foi descontinuidade. Porque Teve foi descontinuidade. uma coisa estranha, porque deu uma certa audiência grande para Netflix e ela cancela. E Eu não falei, entendi também. Final. E outra que eu fiquei super triste quando parou, ela voltou, mas a minha personagem, como ia acabar, acho que acabaram, foi Lúcifer. Porque eu adorava fazer a mãe do Lúcifer. E aí, oh, meu Deus! Mataram ela. E aí eu falei, ó, acabou. E aí depois o Netflix comprou. E aí eles estão continuando, né? Mas a minha personagem não entrou. Mas quem sabe não entra, né? Torcendo, porque eu adorava fazer ela. Foi na época em que você dublava a série Um Amor de Família ao lado do grande Nelson Batista. Sim, olha só que memória, lembrança linda. Nelson Batista, eu tenho uma memória muito gostosa dele. Eu adorava ele. Eu era muito novinha e dublava muito com ele. E eu tinha um carinho muito grande pelo Nelson. Muito grande pelo Nelson. E a gente fazia essa série, a gente fez juntos durante muito tempo. E tem histórias muito boas, porque a gente dublava junto, né? Como hoje, né? E às vezes não era a parte dele, ele deitava no estúdio, só que quando ele ficava com a barriga para cima, ele roncava. Então a gente tinha que ficar cutucando ele para ele virar, senão a gente não conseguia gravar, entendeu? Ele era um fofo, um fofo. Eu tenho histórias tão gostosas com ele. Teve uma vez que eu fui gravar com ele, era um vozerio. E antigamente o vozerio eram umas 6 pessoas dentro do estúdio fazendo vozerio. Uma coisa de louco. E eu um dia cheguei muito cansada, sentei e dormi. E aí o dublador ele tem dobras, né? Então ele ia chamando cada um fazendo a sua dobra. Chegou na minha vez, ele olhou, eu estava dormindo, ele fez assim: "Ah, tadinha, deixa ela dormir, faz para ela". E chamou outra. Aí a menina fez. Aí chegou outra vez, foi fazendo as dobras, chegou de novo, eu estava dormindo. Ele: "Ah, pecado, você faz para ela". Chamou outra menina, ela fez. Só sei que eu acordei, era quase na hora de ir embora. Eu falei: "Nelson, eu dormi". Ele: "Tudo bem, fizeram para você, assina aqui". Eu ganhei de trabalhar. E ele fazia essas coisas comigo. Ele era muito fofo. E era um talento absurdo, né, cara? Era um talento. Para mim, ele no Jerry Lewis não tinha outro. Eu ia falar disso agora. Até tentaram botar um outro lá, mas não funcionou. Nem lembro quem foi, que deve ser talentoso também, mas como era o Nelson. Colocaram outro dublador, só que a memória afetiva realmente... Já tinha ficado, já tinha ficado também. E assim, no All Bud, ele era maravilhoso, né? Nessa série, ele era incrível. Ele, a Isaura Gomes, minha mãe, era Eleonora, minha irmã. Luiz Antônio era meu vizinho, com a Marcy, que era Neuza Azevedo. E, nossa, que memória boa. Adorava essa série. Adorava essa série. Esse caso que você dublou a Drew na série da Netflix, você fez teste ou já é sua boneca, já veio direto? Então, antigamente não se faria. Hoje em dia se faz teste para tudo. Eu fiz também, para tudo. Até para atrizes que você já faz um tempão. Eu sempre faço a Reese Witherspoon, por exemplo, né? Da Legalmente Loira. É uma atriz que eu já fiz muito. Os últimos testes eu fiz e não fui eu que fiz o filme. E eu fiquei tão triste. E muito fã também me mandou mensagem dizendo: olha, eu não consegui assistir porque não era você. Hoje em dia, infelizmente, não é mais a gente que manda, nem o diretor, nem nada, né? É o distribuidor. E ele decide quem ele quer colocar. É assim, um pouquinho. Às vezes o diretor tem o poder. Ele pode indicar os nomes para teste, às vezes ele pode escalar direto, se a série estiver numa urgência ou o cliente não exigir. Mas hoje a maior parte dos clientes exigem teste, né? É uma pena, porque
A gente que é fã, a gente sempre espera aquela voz. Exato. Engraçado tu falar isso, porque você falou que você fez teste pra Drew, e você dubla a Drew, que já tem uns 20 Muito anos, né? tempo. É Muito que tempo. quando é no Rio, a Miriam faz, e quando é aqui em São Paulo, eu faço. Então, sempre tem essa coisa, né? Depende do mercado. Mas eu também já vi aqui em São Paulo outras pessoas fazendo. Então, assim, antigamente eu falava, é minha boneca. Hoje eu já falo, eu já fiz, né? Porque até o Reese, que eu vou te dizer, se ela fez, sei lá quantos filmes ela fez, vou chutar. Se ela fez 70 filmes, com certeza eu fiz uns 70. Não, se ela fez, eu falei 70, com certeza eu fiz uns 55, quase 60, né? Muito pouco eu não fiz da Reese Witherspoon. A maioria dos filmes, desde Eleição, aquele Segundas Intenções, que foram Sim, os assisti. primeiros filmes dela, né? Um que era muito antigo, acho que foi um dos primeiros dela. Aí agora eu não lembro o nome, mas Água para Elefante, Guerra é Guerra. Nossa, é muito grande, né? Dela eu fiz muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Ah, que isso? Muito obrigada pelo convite. A festa está ótima. Bela roupa. Oh, eu também gostei da sua. Só que quando eu não estou... Falando da atriz Evangeline, né? Então, apesar de já ter feito ela no Lost, eu fiz teste também. Também tive que fazer Também. teste. Também. Né? E nem que você passou, porque ficou. Obrigada. Eu gosto tanto de fazer ela, cara. Eu gosto muito de fazer ela. É uma atriz que eu curto muito, 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 muito mesmo. E é uma atriz que eu acho, bom, primeiro que ela é linda, né? Maravilhosa. E os dois, todos os filmes que eu fiz dela, tipo, eu tenho curtido muito. Por causa dela que eu fui me interessar pela Marvel, pelos filmes da Marvel, porque até então eu nem curtia, não assistia, sabe? E hoje eu adoro. Eu quero assistir todos. Havia cavalos nele. Caramba. O meu esconderijo todas as vezes que brincamos. Não sei se vocês entenderam o jogo tão bem. Ela tá lá. Você foi pro Rio de Janeiro, foi aí em São Paulo? Não, é em São Paulo. Agora os filmes são feitos aqui mesmo. E, na verdade, alguns são feitos lá, outros aqui. Então, quando precisa, ou faz lá, ou faz aqui. Mas os dois, os dois não, todos, né, que eu fiz da Marvel foram aqui. O primeiro foi o Rodrigo Andreato e o segundo foi o Fábio Azevedo. O Fábio Azevedo foram duas vezes, porque ele também fez o Ultimato, né, que todos aparecem. Acho que foi esse. Acho que foi isso. Então, eu fiz os dois últimos com o Fábio, né? Mas super maravilhoso, foi tudo ótimo, os dois, né? É um processo diferente, você tem que ter 3 microfones, então é um aqui, o outro aqui, né? Eu até tenho uma foto aqui, se eu achar eu te mostro, que é bem interessante, o processo de gravar é muito diferente, é um pouco diferente do outro, né? A qualidade de som tem que ser muito ferrada, porque é cinema, e eles têm aquela coisa de dar profundidade, de distância, sabe? Então é bem legal também. O trabalho é diferenciado, né? Sim. E ficou muito bem feito, tá? Todas as suas participações. Aliás, eu diria que a Marvel fez esse trabalho de juntar o Rio e São Paulo, que nesse filme Ultimato, eu acho que tem ali uns 300 dubladores, né? Sim, sim. E eu acho tão legal isso, cara. Eu acho muito legal mesmo. Eu acho que deveria existir mais essa mistura. Por quê? Porque aqui em São Paulo nós temos falta de vários dubladores de uma faixa etária. Lá eles também têm, com certeza. Ia ser uma troca muito legal, sabe? Eu acho bem positivo isso, né? Eu só sinto falta mais do Rio aceitar mais São Paulo, porque eu acho que São Paulo já aceitou o Rio completamente, né? Mas o Rio não aceita muito São Paulo. Então, isso eu acho que falta um pouquinho, né? Tem uma via de duas mãos, vamos dizer assim. Eu tenho muitos amigos lá, e se eu pudesse, eu trabalharia com todos, que fica difícil. A tecnologia se mostrou que é possível você dublar de casa, não é? Sim. Com home studio, tudo certinho. Lógico, veja bem, não é a qualidade de um estúdio, porque eu estou aqui no meu home studio, não dá para ver muita coisa,
Mas eu fiz um home studio aqui, até vou reformar minha casa por causa do home studio, vou fazer um de verdade, porque aqui eu fiz um arranjado num canto, com espuma e tal, montei meu home studio. Mas eu pretendo fazer um meu quartinho aqui de home studio, porque eu tenho um quartinho aqui em casa sobrando, e eu vou fazer nesse quartinho. E é lógico que a qualidade, o que é difícil? Cada casa tem a sua ambientação, né? Então aí já é diferente. Fora isso, nós temos uma internet que oscila, que é barbaridade, ela não é uma coisa, né? Se fosse uma coisa fixa, se você falasse, olha que legal, ela está mantendo, mas ela não mantém. Então, para a edição é um trabalho muito surreal. Então, a gente tem que agradecer a todos os técnicos de mixagem, os técnicos que estão captando, porque o trabalho é insano para eles, porque eles têm que deixar o som tudo igual, eles têm que fazer o possível para que dê certo esse trabalho. Então, eu parabenizo a todos os técnicos, a todos os mixadores. Eu andei assistindo algumas coisas. No primeiro que eu vi, alguma coisa eu identifiquei, consegui identificar que tinha alguma coisa ali, mas a partir daí eu já não estou identificando, o que é maravilhoso. Então, eles estão conseguindo criar um padrão, mesmo com cada um dentro da sua casa, né? E isso é incrível. Isso é incrível. Mas, enfim, estamos conseguindo trabalhar, graças a Deus. Infelizmente, eu falo infelizmente, porque algumas empresas, muito poucas, não pararam aqui em São Paulo, né, nesse tempo. A gente chama de empresas, eu não vou nessas empresas, são empresas que a gente chama meio de, eu chamo de submundo. Essas não pararam. E no Rio, infelizmente, eu fiquei sabendo que muitas voltaram presencial. Sim. Mas sei de muitos colegas que não puderam voltar, porque são do grupo de risco. E você sabe que é triste? O que é triste é colega aceitar substituir quem não pode ir. Isso é triste, tá? Porque ninguém deveria ter aceitado essa situação, porque daí eles teriam que arranjar outra forma, né? E aqui em São Paulo, graças a Deus, a maioria entendeu que a situação é essa e muito pouca gente voltou, muito pouca gente. Até tem os estúdios que eu trabalho que voltaram, mas voltaram com muito pouca gente presencial. E ainda estão dando vazão a essas pessoas que estão em suas casas, o que é legal. Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho um filho que tem um problema respiratório muito forte, eu tenho uma filha especial e que é obesa, então eu não posso correr risco de botar os meus filhos, né, numa situação complicada. Eu acho também, e eu acho tão triste olhar muita gente que não entendeu que isso é uma coisa, não é uma escolha sua pessoal de ser livre, isso é uma escolha da coletividade, né? Porque é o que eu falei, eu posso não saber que eu estou doente e para mim não acontecer nada, mas eu posso passar para alguém, para esse alguém não acontecer nada, mas talvez o irmão dele pode vir a falecer e eu fui a responsável por isso. Então, eu acho que as pessoas tinham que ter um pouquinho, mas, olha, eu vou te falar, eu nem discuto mais isso, porque eu acabei até deixando de falar com pessoas por causa disso. Então, hoje em dia, eu resolvi aceitar que cada um é cada um. Infelizmente, é isso, e ninguém pensa como eu penso, ou você pensa, ou outros pensam, mas eu tento relevar e entender que essa pessoa está passando por um momento difícil, como todos nós estamos, e talvez ela não esteja discernindo direito o que é certo do que é errado. Quero eu pensar isso, né? Tá, você falou que São Paulo aceitou bem o Rio, São Paulo, e era isso que eu ia te perguntar, estava até aqui essa pergunta, é porque assim, a gente vê muito um filme que vai para São Paulo, se chama um dublador do Rio e tal. Vamos supor, Bruce Willis, que o dublador dele é o Camilo, pelo menos na opinião geral dos fãs. Eu sei que tem outros, mas nós fãs gostamos do Camilo. Eu já pensei sobre isso. Eu não sei por que acontece, assim, juro, porque já as portas realmente se abriram, eu acho que elas estão abertas. Às vezes acontece, mas geralmente é se o cliente pedir, sabe? Olha, eu quero que quem faça esse ator seja aquela menina que está em São Paulo. Aí sim. Ou se você tem um amigo muito chegado do Rio e ele te chama.
mas eu já percebi que essa reciprocidade não é igual, vamos dizer assim, né? Tomara que seja algum dia, vou torcer para que isso aconteça, porque nós recebemos tão bem, eu acho que aqui também tem talentos maravilhosos, como tem lá, e poderia ser feito esse intercâmbio, vamos dizer assim, né? Só da dublagem mista, né? Exatamente. Os fãs curtem muito, né? Eu percebo que eles curtem muito. Eu acho Muito. legal. Eu vibrei quando alguns filmes do Rio, da Delarte, chamaram o Armando Tiraboschi. Cara, porque eu só consigo assistir filme do Jason Statham se o Armando dubla. Não tem outro cara que faça que nem ele. Que O Armando legal. é um bom. Eu lembrei agora da Priscila, que fez Revenge. Então, quando aquela atriz apareceu, ela foi fazer. Então, é legal você ver que algumas horas acontece. Mas não é como é ao contrário, né? Não existe essa. Na quantidade que tem aqui para lá, não é igual de lá para cá. Isso é fato. Sim. E falando de direção, você também dirige muita coisa, né? Sim. Qual foi o filme que você dirigiu que você achou assim? Eu não diria difícil, mas que foi um desafio. Olha, tiveram alguns. Me veio primeiro uma série que era da Disney, que era Ugly Betty americana. E ela, quando chegou, a Disney tinha muito carinho por ela, então veio 1000 observações. E realmente eu consegui fazer um trabalho maravilhoso, com um elenco incrível. Eu tenho um carinho por essa série. Ela está super bem feita. Recebi muitos elogios da Disney, fiquei muito feliz. Bacana. E foi uma série que eu achei que foi um desafio e foi bem legal. Adoro dirigir filme para cinema. E eu teve alguns que também foram desafios. Quando você pega um ator famoso para dirigir, já é um desafio. E eu tive uma experiência boa nas Cegonhas, né? Sim, sonha. Isso, então foi interessante. É, Enfim, e tem um que eu tenho no coração, porque eu dirigi o Márcio Simões, que é maravilhoso. Me apaixonei pelo trabalho dele, que foi Beleza Oculta, né? Assisti esse Também filme. foi um filme que eu amei, que eu amei, que eu amei também dirigir. E, enfim, tem uma série que eu estou dirigindo agora que eu gosto muito, mas eu não posso falar. E, nossa, tem tanta coisa que na hora que você pergunta, a gente fala, e aí, que horas, que foi? É tanta coisa que eu já nem sei mais. É muita coisa. Muita... foi um desafio para mim, por exemplo, dirigir eu não suporto filme de terror. Não suporto. Eita. E eu tive que dirigir um que chamava Arraste-me para o Inferno. Meu Esse Deus. no cinema. Ai, que desespero. Eu não Eu gosto. amo esse filme. Meu Deus, eu não consegui olhar para a tela. Como é que você vai dirigir sem conseguir olhar para a tela? Fala sério, né? Você, então, estava dirigindo assim? Mais ou menos isso. Ó, deixa eu fazer assim, ó. E uma dublagem muito bem feita. Muito bem feita. Obrigada. O filme é lá de Obrigada. 2010, né? 2010, eu acho. Por aí. Foi na Alamo que eu dirigi esse filme. Grande estúdio Alamo. Sim. Coordenei essa empresa durante muitos anos e fui diretora também de dublagem dela durante muitos anos. Tenho um carinho enorme, tinha pelo seu Michael, pelo Alan, muito querido Alan, né? Uma pena que fechou, né? Uma pena. Ó, se você pudesse escolher três atrizes, somente três, para você dublar pelo resto da vida e viver dessas, você escolheria quais? Ai, que difícil.